Wilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo mesmo hoje, dia 17 de julho do ano de 2018. Muito bem, eu estou ressuscitando aqui depois de muito tempo, né? Muito tempo mesmo, um quadro chamado Fatos Nostálgicos, né? Eu comecei com esse quadro em 2016, que foi uma sugestão da Ingrid Monte, né? Na época, e eu comecei a fazer alguns quadros de alguns fatos nostálgicos, né? Como a morte dos Mamonas e por aí vai. Agora, por ocasião da data de hoje, dia 17 de 7 de 2019, por causa dessa data, eu estou fazendo esse Fatos Nostálgicos porque em 17 de 7 de 1994, há exatamente 25 anos, né? 25 anos é um quarto de década, né? Para você ter uma ideia, né? Há 25 anos, a Seleção Brasileira de Futebol do Brasil, mais conhecido como a Seleção Brasileira, conquistava o tetracampeonato, ou melhor dizendo, o quarto título mundial de futebol, que a seleção ganhou nos Estados Unidos, né? Numa Copa, a primeira Copa que aconteceu nos Estados Unidos, e o Brasil conquistou o tetra, né? E por que eu estou falando nisso, né? Muitos vão falar, pô, 25 anos, tal, tanto tempo. Eu vivi essa Copa, assim, vamos dizer assim, né? Como torcedor. Então eu falo muito de 1994, a Copa de 94, com muita propriedade, né? Eu falo da Copa de 94 como posso dizer, com vivência, porque eu vivi toda a situação da torcida brasileira, da alegria dos torcedores brasileiros. Eu vivi muito, né? Foi a primeira Copa do Mundo praticamente que eu acompanhei como se fosse novela todos os jogos, vamos dizer assim. Não é porque eu vivi a Copa de 90, só que a Copa de 90 eu acompanhei, mas não com aquela... Eu tinha 6 anos, né, na Copa de 90, né? Então eu não tinha aquela... não assimilava jogos, grupos, eu sabia quem eram as seleções, mas eu não separava as coisas. A partir de 1994 a minha cabeça já começou a pegar melhor as coisas, né? Então eu comecei já a decorar os grupos, decorar as seleções, saber quem é o jogador de cada seleção. Eu comecei a me interessar muito mais por Copa do Mundo, né? E aí uma coisa que eu gostava era da seleção, né, brasileira, que era uma seleção que vivia muito criticada, a imprensa metia o pau, porque era uma seleção pragmática, uma seleção que era o Parreira, o caso Alberto Parreira, que era o técnico, que jogava para cima, jogava um futebol meio defensivo, tal, o pessoal me criticando. Só que eu botava muita fé na seleção brasileira, porque a seleção tinha muitos grandes jogadores, né? Você tinha o Romário, que até 1993 ele era esquecido, né? O público brasileiro não sabia, nem lembrava do Romário. O Romário, ele apareceu na seleção no final dos anos 80, lá naquela Copa América de 89 e tal, e depois ele meio que desapareceu da seleção brasileira. Jogou a Copa de 90, mas depois ele desapareceu da seleção brasileira, né? É curioso isso. E ele só foi sendo lembrado no último jogo das eliminatórias para a Copa de 94 e 93 contra o Uruguai, né? E aí foi aí que ele fez o gol da classificação para a Copa, e aí que ele começou a ser lembrado, ele começou a virar um ídolo e tal. Na época tinha o Bebeto, que era mais conhecido que o Romário, para você ter uma ideia, né? Era mais ídolo do que o Romário. Eu lembro muito mais do Bebeto que o Romário, né? Na época ele jogava no Brasil, eu lembro do Bebeto jogar no Brasil, jogar no Vasco, depois foi jogar no La Coruña, né? Que acompanhei também quando ele jogava lá, né? Que na época os canais abertos transmitiam o Campeonato Espanhol por causa disso. E você tinha, por exemplo, jogadores como já locais aqui, que fazem muito sucesso aqui no Brasil, que é o Raí, né? Que, na verdade, um dos maiores jogadores que eu considerava na seleção brasileira é o Raí. Pelo fato que ele era do São Paulo, tal, gostava muito de ver ele jogando, mas só que ele perdeu a chance. Por exemplo, ele jogou o primeiro jogo, né, do Brasil contra a Rússia, depois ele foi substituído, tal, mas tudo bem, né? E vários outros grandes jogadores. É uma seleção muito boa, né? A seleção brasileira era muito boa, né? E eu acompanhava, naquela época você tinha o álbum da Copa, e o álbum da Copa de 90 é uma coisa, 94, curioso, né? Foi o último álbum da Copa que não era autocolante. E o curioso que todas as outras figurinhas de outros tipos de situações, figurinha de desenho, figurinha de filme,
era autocolante, né? Curiosamente, meu irmão colecionava o Jurassic Park, né? Na época fazia sucesso, em 93, e era autocolante, né? Eu lembro de um álbum de bandeiras também, em 93, que era autocolante, só que o álbum da Copa não foi autocolante, né? Na época era Abril Panini, né? Fazia parceria pro álbum, né? E a gente tinha que pegar a figurinha, colar, né? Com cola, de escola, ou farinha, a gente fazia a farinha, misturava com água, colava a figurinha no álbum, mas só que descolava, né? Mas isso acabou, depois criaram o autocolante. Aí teve o álbum da Copa, teve tudo quanto é marketing de Copa do Mundo, né? Eu comecei a me interessar muito mais por futebol, né? Acho que o amor que eu tive, o interesse que eu tive por futebol, eu acho que já existia, mas era muito tímido, ele se explodiu pós a Copa de 94, né? O Brasil, né, em 1994, né, a questão aí, como fala, contexto do Brasil em 94 é um contexto bem interessante, né? A gente estava passando antes da Copa do Mundo os momentos mais tristes da história e vai continuar sendo os momentos mais tristes da história, que é a morte do maior ídolo da história aí, né? Ou um admirador, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que não é legal chamar fã, não é legal falar que é ídolo, porque não é coisa legal. Tudo bem, é a opinião dela, tá, o respeito. É, o, por exemplo, o maior ídolo, que é o Ayrton Senna, né, que faleceu e tal, e foi justamente antes da Copa de 94. Então o Brasil estava abalado pela morte do Senna. Acho que a Copa do Mundo foi um jeito de as pessoas ficarem mais alegres dentro de uma tristeza que ainda continua, não vai mudar, não, essa coisa não muda, né, na morte do Ayrton Senna. Mas e o Brasil estava em outros contextos também. Durante a Copa do Mundo, o Brasil estava tendo uma maior transformação da história no tocante à questão econômica, que é o Plano Real. Né? O Plano Real, a moeda que a gente utiliza hoje em dia. Né? Ela foi instituída no dia 1º de julho de 1994, no meio da Copa do Mundo, por sinal. Né? Eu lembro que estava meio polarizado a mídia naquela época, né? Tanto rádio e televisão. Ou falasse de Copa do Mundo dos Estados Unidos, ou falasse do Plano Real. Eu lembro que até a TV Cultura fez um especial na época falando do Plano Real. E o Plano Real, que foi, eu acho que, o que ajudou a economia, né, e fez muitas crianças daquela época entender valores de dinheiro, né? Mas tudo bem. Então, o Brasil passou também por eleições, tivemos a eleição do Fernando Henrique e tal. Isso mais para o final. Então, um ano muito agitado no Brasil, né? Um ano muito no mundo também, né? No mundo também. E o curioso que eu descobri anos mais tarde, que durante a Copa de 94, aquele cara que era ator, jogador de futebol americano, o O.J. Simpson, estava sendo julgado, né, por tentativa de estupro, de crime. Ele estava sendo julgado na mesma época da Copa de 94. Então era um ano muito agitado para o mundo, até para os Estados Unidos, né? Curiosamente, os Estados Unidos, que era um país que é até hoje não muito tradicional no futebol, se bem que agora atualmente no futebol masculino, o feminino nem se fala, que é o Brasil do futebol, né? Os Estados Unidos no feminino, mas no masculino o futebol está engateando, a gente está agora, né, tendo ligas, tendo um monte de coisa. Mas tudo bem, eu enrolei aqui para falar realmente do momento do futebol, né? Do dia 24 não, dia 17. Dia 17 de julho foi um domingo, né? No domingo que eu lembro até hoje. Eu vou contar histórias um pouco, eu tenho muita curiosidade sobre essa data. Eu lembro de uma coisa. Um dia anterior, a gente estava de férias, né, em 1994. Eu estava passando uma fase negra na minha vida, uma fase tensa, por conta que eu era perseguido no colégio por uma determinada professora, tal. E essa história aí que eu já falei em lives aí, né? Pronto. E aí eu estava de férias, eu estava mais calmo, relaxado, né? Um relaxamento que eu estava naquelas férias. E aí, eu lembro que no dia anterior, a gente foi fazer uma compra no supermercado, e eu lembro que a minha mãe comprou um monte de lata de Coca-Cola, a gente comprou um monte de guloseimas. Aí eu lembro que a gente foi comer um lanche e tal, no dia, como chama aquele dia? Foi no dia 16 e tal, tomando Coca-Cola, naquela época as latas de Coca-Cola comemorativa a Copa do Mundo e tal, eu achava aquilo máximo. E aí, eu lembro que no dia anterior, durante 3 Copas do Mundo,
os três tenores faziam shows oficiais da Copa do Mundo, para encerramento de Copa do Mundo. Quem é os três tenores? Para quem é mais jovem, os três tenores é como chama aquele cara que faleceu em 2007? O Luciano Pavarotti, o C. Carreiras e o Pássaro Domingo. Pássaro Domingo, sei lá, Pássaro do Domingo, não sei o nome dele. É Pássaro, sei lá, alguma coisa assim, desculpa. Pássaro do Domingo. São três tenores, os maiores tenores da ópera do mundo. Eles faziam show alusão aí à Copa do Mundo, homenagem à Copa do Mundo, sempre num dia antes da final da Copa naquele país. Né? Ele começou a Copa da Itália, depois fizeram um show nos Estados Unidos, depois eles fizeram um show em 98, aí em 2002 eles não fizeram mais, porque um deles começou a ficar doente, depois o Pavarotti morreu em 2007. 6 de setembro de 2007 que ele faleceu, eu lembro direito da data dele. Então era um show emocionante, que eu lembro que a Globo passou ao vivo e aquilo ficou marcante em mim. E no dia seguinte, aí a gente foi assistir o jogo do Brasil, né? Foi um jogo, vou falar uma coisa, foi o momento mais tenso que eu estava passando na minha vida. Eu tinha 10 anos de idade, olha o garotinho de 10 anos, imagina um garoto de 10 anos de idade, em frente da televisão, com a camisa amarela do Brasil, tenso, nervoso, quase branco, né? Eu já era branco, mas eu estava mais branco ainda, né? Imagina eu com essa face mais branco ainda, imagina, né? Imagina eu mais branco do que eu já sou, né? E aí eu estava em frente, da televisão, tenso, mas o jogo estava divertido, né? 0-0, mas o jogo, apesar do nervosismo, depois de muitos anos eu fui rever esse jogo, o jogo estava divertido. Curiosamente a narração do Galvão Bueno, né? Que na época o Galvão Bueno prestava, né? Galvão Bueno não era ufanista e não falava muita besteira. Hoje em dia Galvão Bueno é insuportável você ouvir a narração dele, né? E aí eu tava ouvindo, e aí começou a ter um momento que comecei a passar mal. Comecei a ter uma tensão, comecei quase a passar mal, com 10 anos de idade. Por quê? Eu vou explicar. Eu passei mal não é porque eu estava nervoso pelo jogo, é porque eu estava com uma tensão emocional, porque eu era perseguido por uma determinada professora que gritava meu nome, até ela não me agredia, mas ela gritava de um jeito que a voz dela soava como uma agressão. Isso ficou guardado em mim, e quando eu passei um momento de tensão, como foi esse jogo do Brasil, que a ansiedade de eu ver o Brasil campeão do mundo, que eu nunca tinha visto até então, né? Meu pai viu, né? Meu pai viu os 3 títulos anteriores, então para ele seria a volta também de ver o Brasil ser campeão. E aquilo começou a palpar o meu coração, porque eu já estava com nervosismo. Seria a mesma coisa, vamos supor que você toma fora de uma garota, ou a garota te despreza, você está na baile, de repente você vai ver o time do seu coração jogar no estádio. Você vai lá, viaja, você vai no estádio do seu time lá, ver o seu time do coração jogar. E de repente o seu time não faz gol, você quer ver ele campeão. E o que vai acontecer? O estado emocional do seu corpo vai trazer aquela emoção de tensão que você estava passando, né? Antes, vai se acumular e você vai passar muito mal. Uma dica: assiste jogo de futebol, procura ficar calmo e relaxado na vida antes de ver um jogo de futebol. Uma dica que eu falo, né? Assiste um jogo de futebol e desliga do seu problema. Você tomou fora de uma crush, né? Você tomou fora de uma goel, da crush, deixa. Vai lá ver o seu time de futebol. Deixa o problema fora. Deixa, né? É uma dica. E aí eu fiquei nervoso com 10 anos de idade. Mas depois que o Brasil foi campeão, quando o Baggio chutou a bola para fora, né? Que o Brasil venceu nos pênaltis, a alegria foi tão grande que aí, meu Deus do céu, eu lembro que eu gritei os 3 anos que o Brasil tinha sido campeão, os 4, né? Que foi 58, 62, 70 e 94, né? 8 anos mais tarde ia ser 2002. Eu gritava, fiquei gritando lá, andando lá toda a casa. Meus primos que moram, né, ainda. Pelo menos 2 deles, de 3, 2 deles moram ainda na mesma casa, 2 quadras antes. Desceram pra casa, para comemorar comigo. Meu Deus, foi uma festa. Eu lembro que a vila onde eu morava era rojão, era bandeira, era gritaria, né? Uma festa que eu nunca vi isso acontecer novamente. Era uma festa, todo mundo cumprimentando desconhecidos. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na Copa de 94, né?
E eu lembro até hoje, né, de toda essa movimentação. Eu lembro do marketing que foi feito depois do fim da Copa do Mundo e tal. Mas o que é que acontece que o jogo em si, né, foi um jogo assim. O pessoal fala que foi um jogo ruim e tal. Eu achei o jogo divertido, né? Um jogo interessante. Quase o goleiro Paluca da Itália tomou o gol, né? Que eu lembro até hoje. Que a bola, acho que não sei quem chutou a bola, não sei se foi o Viola, não sei. Não, o Raí não estava jogando, não. Eu não sei se o Romário, um desses jogadores, Bebeto, não sei. Chutou a bola fez uma curva, bateu na trave, aí o goleiro pegou de frente assim. Se a bola tivesse entrado, ele ia tomar um frango. Meu Deus do céu, pegou de frente assim. É uma cena que você procura aí no YouTube. Eu não vou reproduzir para não pegar no direitos autorais, mesmo que seja uma coisa antiga. Né? A FIFA é muito chata no tocante é muito chata no tocante a você postar imagens de Copas do Mundo ou outros eventos, né? Tanto é que eu já tomei strike por causa de um vídeo do 7-1 em 2015, né? Só no ano do 7-1. Então eu tomo muito cuidado com isso. Então o que acontece? O cara. E aí eu lembro dessa cena, né? E depois o jogo foi para quer dizer, 2 tempos de prorrogação, né? Foi tenso e tal. E aí foi para os pênaltis. É que foi um momento que eu lembro, vários jornalistas que estavam lá falam que foi um momento de tensão, um momento histórico. Por exemplo, o Galvão Bueno, né? Ele falou em várias entrevistas sobre a Copa de 94, que foi o momento mais importante da vida dele. É o momento que ele lutou para estar naquele momento. Tanto é que ele passou outras emoções, até outra Copa do Mundo também que o Brasil ganhou, mas naquela época foi um momento máximo para a carreira dele. E aí eu lembro também dos jogadores. Eu lembro que teve entrevista do Bebeto, de outros jogadores que estavam lá, do Jorginho também que estavam lá, que ele estava falando que no momento do pênalti era um momento assim que eles desligavam da torcida, tipo assim, esquecia que tinha torcida, porque o jogador tem que fazer isso, né, na hora do pênalti, esquecer que tem em volta e ficar concentrando só o que você vai fazer, né? E é isso que os jogadores acontecia, se concentrava no que ia fazer, depois, né, eu imagino aquela emoção, por exemplo, você está concentrado, você vai chutar o pênalti, depois faz o gol, depois você começa a reparar que você tem uma torcida do lado, né? Curioso. E foi muito emocionante, porque o Brasil ganhou de 3-2 nos pênaltis, né? Perdeu, eu lembro que o Brasil e Itália perdeu os 2 primeiros pênaltis, né? Não, na primeira rodada os 2 perderam, aí depois o Brasil foi fazer, não, acho que a Itália fez um, não, o Brasil fez um, depois a Itália perdeu, depois o Brasil o Brasil foi fazendo, a Itália foi fazendo, até o Baggio chutar para fora, né? E curioso que o jogo foi aí no estádio Rose Bowl de Pasadena, né, que até então era um estádio praticamente só de futebol americano, né? Então a FIFA pegou muitos estádios nos Estados Unidos, até de beisebol, e adaptou para futebol, ficou até legal, né? Nos Estados Unidos não tinha, não tinha, você vê que o futebol era tão praticamente fraco nos Estados Unidos que você não tinha um estádio de futebol, soccer, né? Hoje em dia você tem um monte de estádio de soccer nos Estados Unidos, né? Na época não, na época tinha que pegar um estádio como o Rose Bowl, que era estádio de futebol universitário americano, que só era usado na final do futebol de uma liga universitária americana. Você tem uma ideia, não era nem na NFL, pra você ter uma ideia. Então, se bem que no ano anterior, 93, o estádio do Rose Bowl foi palco do Super Bowl, que foi ganho, acho que foi o último Super Bowl que o Dallas Cowboys ganhou, que o Michael Jackson fez um show, né? E eu lembro uma profecia. Eu estava vendo essa transmissão, vendo essa transmissão na internet da ESPN. Na época era o Ivan Zimmerman, o grande Ivan Zimmerman estava fazendo a transmissão na ESPN, na época internacional. Ele fez a narração e tal, e na época já se sabia, né, em 93, janeiro de 93, quando aconteceu o Super Bowl, que em 94 a final ia ser no Rose Bowl. E ele foi profético. Ele chegou e falou assim: eu sinto, tá lá, procura o Super Bowl 93, né? O Super Bowl 93, uma coisa assim, né? Que ele profetiza, o Van Zimmermann chega e fala assim: eu sinto que o Brasil vai ser campeão aqui nesse estádio ano que vem. Isso em 93.
O que aconteceu? Um ano depois o Brasil foi campeão lá. E justamente nesse Super Bowl que o Michael Jackson, foi a última vez que o Michael Jackson, a única vez que o Michael Jackson cantou, né, no Super Bowl. Dizem que foi a maior audiência da história de show do intervalo do Super Bowl, né? Falando, a gente está falando dos 25 anos do Tetra, estou falando de Super Bowl porque foi nos Estados Unidos, né? E aí foi a chance que os Estados Unidos teve de aprender, né, a fazer a gostar do futebol, né? Os Estados Unidos estão demorando para gostar de futebol e tal. Mas o que interessa é que a seleção brasileira, o Brasil foi campeão, né? Teve o Parreira como técnico, o Zagallo como coordenador técnico, uma dupla sensacional, né? Eu sei que o pessoal não gostava, cara, é do Rio, tinha uma brincadeira que as pessoas tinham em São Paulo, que o pessoal achava ruim de alguns técnicos, que era a rivalidade entre São Paulo que ainda existia. Hoje parece que nem tem mais, né? Mas os caras eram bons pra cacete, né? A base da seleção brasileira era muito boa, né? Claro que depois, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, pra você ter uma ideia, que foi o grande ídolo das outras Copas, ele estava na reserva da 94. O Ronaldo Fenômeno levantou a taça, né? Ele não entrou, o Ronaldo Fenômeno só foi lá para pegar experiência, tanto é que nas duas outras Copas o cara foi um fenômeno, né? Destaque a outros grandes jogadores, por exemplo, a base dos muitos jogadores que jogavam no São Paulo, bicampeão mundial, né? 93, 94, Raí, Mila, o Cafu já jogava, o Cafu já jogava, ele era reserva na época, né? O Mila, o Cafu, tinha o Ronaldão e tinha mais um outro cara que foi campeão, além do Raí, o Zete, é verdade, o Zete, que foram campeões mundiais com o São Paulo em 93, 94. Estava lá no Tetra. Ou seja, tinha uma base de grandes jogadores, né? Tinha o Viola, que destacava no Corinthians, que entrou no segundo tempo. Nossa, é uma seleção muito boa, né? Muito boa. O curioso que foi a grande maioria dos jogadores que foi tetracampeão jogava no Brasil. Uma grande maioria já continuava jogando no Brasil, né? Claro que o Romário jogava fora, o Bebeto jogava fora, o Raí já estava na Espanha, tal, mas muitos outros jogadores jogavam dentro do Brasil, se você for analisar na época, né? Então, e aí levantamos a taça, a autoestima do brasileiro subiu muito, muita coisa negativa apareceu no tocante ao Tetra, né? O fanismo exagerado da Rede Globo, o patriotismo exagerado, essa questão do Brasil que tem que ganhar tudo, se a questão que o Brasil ficou mal acostumado com ganhar toda a Copa, né? Trouxe esse lado negativo também, mas muito mais positivo, 99% coisas positivas do que negativas. Bom pessoal, essa foi os 25 anos do Tetra, né? A minha opinião dos 25 anos do Tetra, porque eu tinha 10 anos de idade, um garoto de 10 anos de idade que acompanhou aquela Copa com novela, acompanhei quase todos os jogos, né? Como diz o Igor Sebarros, né? Eu acompanhei como novela a Copa de 94, né? Foi, eu acho que um dos maiores, por exemplo, dentro de uma fase negra ruim que estava passando na minha vida, foi um oásis de alegria, foi a Copa de 94. Em 94 eu estava passando uma crise muito forte por causa de uma perseguição no colégio com uma professora, que ela perseguiu até o final do ano. Duas coisas que foram o hiato, que foi uma ilha, foi um que salvou a minha vida naquele ano. Foi a Copa de 94 e foi o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Se não fosse nenhum dos dois, eu não sei se eu estaria vivo hoje. Eu não ia suportar, com 10 anos de idade, eu não ia suportar tanta coisa negativa que estava acontecendo na minha vida. Eu não ia ter, eu não ia ter forças para aguentar muita negatividade, né? Isso se falando de uma criança de 10 anos de idade, um garoto de 10 anos de idade, que pela lei, pelo ECA, né, o Instituto da Criança e Adolescente, tem que ter o respeito de ser bem tratado, tem que viver bem. Não naquela época que eu vivia perseguido, eu vivia tenso, né? O campeonato de futebol, como a Copa do Mundo, e um programa de televisão como foi o Castelo Rá-Tim-Bum, que salvou a minha vida, né? Se eu estou aqui até hoje é porque graças a essas duas coisas, né? Claro que tivemos em 94 a maior tristeza de todos os tempos, que é a morte do Senna, né? Mas isso é uma coisa, o título, né, o Tetra fez a gente acreditar que a gente pode, né? O título do Brasil em 94 foi uma lição de vida, que a gente pode realizar os sonhos, a gente pode conseguir realizar os sonhos, apesar das dificuldades. Muito bem, desculpa 25 minutos de vídeo,
né, sobre o tetracampeonato. Parece o canal do Pirula, né, o cientista Pirula, que ele faz vídeos de 25 minutos, 40 minutos. Bom, fui.